Estamos aqui em mais um episódio, Tá na Praça, com o Palácio das Artes comemorando 55 anos. O Tá na Praça em parceria com o Circuito Liberdade. Hoje nós vamos conversar com as pessoas envolvidas com a cadeia produtiva da cultura e seu impacto econômico. Nosso foco é a economia criativa. Hoje recebemos aqui uma pessoa que comanda a principal instituição cultural de Minas Gerais e uma das principais do país, que é o Palácio das Artes. Quem está comigo e com o Lucas Amorim é Sérgio Rodrigo Reis. Sérgio é presidente da Fundação Clóvis Salgado, entidade gestora do Circuito Liberdade, do Palácio da Liberdade, da Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais e do Palácio das Artes, que neste ano faz 55 anos. Bem-vindo, viu, Sérgio? Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar com vocês, sobretudo num lugar tão encantador e instigante como P7. Bom, né, o Sérgio ele é natural de Congonhas, ele se mudou na década de 90 aqui para Belo Horizonte para cursar jornalismo. E ele atuou também como produtor cultural e curador de várias exposições. Por 20 anos, ele também foi repórter e crítico de arte do Estado de Minas. Pós-graduado em estudos diplomáticos pelo Centro de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos e também cursou o mestrado profissional em Preservação do Patrimônio Cultural e Histórico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Entre os cargos que o Sérgio assumiu, ele participou da criação e também foi diretor do Museu de Congonhas e dirigiu também o Museu de Arte da Pampulha. Ele ainda também foi presidente da Empresa Mineira de Comunicação e, desde 2022, é o presidente da Fundação Clóvis Salgado, priorizando a descentralização da cultura e a potência formativa e criativa da instituição. Ele tem o privilégio e o desafio de estar à frente do Palácio e está nessa missão, né, de fazer a celebração desses 55 anos da principal casa de cultura aqui de Minas Gerais. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar agora. E sobre mais também, né, o que você quiser falar para a gente, né, Sérgio? Uau, hein, Sérgio? Muito obrigado. Mas antes, uma informação que não poderia passar batida. Lucas Amorim e Sérgio Rodrigues Reis trabalham juntos na gestão do Circuito Liberdade. Sérgio é coordenador geral e Lucas coordenador executivo. É nessa aproximação de propósito que se fazem os projetos culturais. Então, uma pergunta para você, Sérgio. Aos 55 anos do Palácio das Artes, marcam não só uma trajetória cultural, mas também econômica. Como a Fundação está pensando essa celebração para além da memória, olhando para o futuro da economia criativa de Minas? Na verdade, a programação de 55 anos do Palácio das Artes, ela tem 3 eixos básicos. Um primeiro eixo, que é a memória. A gente está fazendo vários projetos para consolidar a memória da instituição, porque, por incrível que pareça, era uma instituição sem memória. Ela passou 55 anos, ela teve iluminações, ela teve momentos que ela parou para registrar sua própria memória. Mas ao longo desse tempo todo, a gente mais fez do que registrou. E a gente precisa registrar, porque é a partir desses registros que nascem outras ideias e outros projetos. Então, um eixo sobre a memória, um eixo sobre o presente, um eixo sobre o ontem, um eixo sobre o presente e um eixo sobre o futuro. Ai, que maravilha, que interessante. E pensando sobretudo no presente e no futuro, a gente tem um desafio enorme de entender em que lugar a gente está. Belo Horizonte é uma cidade com poucas indústrias no território da cidade. Isso, e talvez uma das indústrias mais promissoras. Uma indústria limpa, que traz alegria, que transforma cidades, que transforma a vida das pessoas, que gera emprego, renda, oportunidades, que modifica mesmo a vida das pessoas, é a indústria da criatividade. Isso mesmo. Né? Então, assim, a gente tem uma potência... E são várias indústrias, né? Várias indústrias design, que se entrelaçam aí arte, dentro desse mundo da criatividade. Isso. E nada melhor do que, nesses 55 anos, a gente apontar, iluminar esse caminho, sobretudo a partir de um lugar que está no centro da capital. Isso. Quem não conhece Belo Horizonte, o Palácio das Artes está na avenida principal da cidade, que é a Avenida Afonso Pena. No meio dessa avenida, iluminando com a arte e cultura aí, e inspirando as pessoas de Belo Horizonte. Então, a gente tem muito o que fazer nessa cidade para que a cidade possa ser reconhecida por uma cidade que a arte e a cultura brilham. A gente tem que abrir as cortinas da cidade, aí, usando uma metáfora, para que a economia da criatividade aconteça na sua potência máxima. Isso mesmo.
Ô Sérgio, e falando desse momento, né, de celebração de 55 anos, a Fundação Clóvis Salgado ela mantém seus corpos estáveis, né, que é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico, a Companhia de Dança, que também vão ser objetos de livro. Então, nisso a gente já pensa nessa movimentação econômica que só a produção desse material já faz, porque quando a gente está falando desses artistas, né, a gente está falando do artista que está em cena, mas todo o impacto, né, que tem de geração de trabalho. A publicação que você está falando também, né, que fala da memória, a gente está falando de um estímulo à cadeia produtiva literária. E voltando assim, para falar dos corpos artísticos mesmo, né, qual que é o impacto direto desses grupos na geração de trabalho, emprego e renda para essa cadeia produtiva da cultura, né? Desde as óperas, né, o processo de criação mesmo, né, que a Fundação faz, como que isso tem movimentado a economia na cidade? Antes de responder, eu vou contar um pouquinho do tamanho da instituição, né? A Fundação Clóvis Salgado, que tem o Palácio das Artes, que está completando 55 anos, é o maior complexo cultural da América Latina. Da América Latina? Da América Latina. Nossa, porque ele tem... Pensei que São Paulo que teria algum equipamento assim, então... Não, tão amplo, tão diverso não, porque a gente tem uma escola para 2.000 estudantes. Essa escola tem toda a cadeia produtiva aí da cultura e da economia e da criatividade sendo ensinada gratuitamente, sobretudo para pessoas carentes que não poderiam cursar o curso, a não ser por essa oportunidade. Nós ali que formamos a mão de obra da cultura em Minas Gerais. Então, pessoas que passam pelo Cefarte, a nossa escola, e o Lucas é egresso do Cefarte, ele é professor né, de carreira do Cefarte, ele sabe muito bem disso. Ali a gente forma a mão de obra que vai habitar os espetáculos, os grupos de teatro, os bastidores da cena. E então, o mercado absorve esses profissionais? Totalmente, totalmente. Porque, assim, na verdade, a gente tem um déficit de formação especializada. Então, nossos artistas, nossos técnicos, eles saem para o mercado, eles são disputados. Então, bom, o pessoal está escutando isso daí, né? E ficar ligado, porque os nossos cursos, a gente tem cursos regulares e também tem cursos temporários. Isso. E esses cursos temporários eles ficam abertos o ano todo. Inclusive, agora, a gente tem cursos abertos. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem a escola... Eu acho que uma vez eu me candidatei lá, viu? Era um curso, não sei se era eles de são coral, disputadíssimos, alguma eles coisa são disputadíssimos assim. Porque... Mas eu não passei, não. Acaba que é muita gente para poucas vagas dada a disputa. Isso mesmo. Então, nós temos a escola, nós temos os grupos artísticos profissionais, os corpos artísticos estáveis, que a gente chama, que é orquestra, coral e companhia de dança, que são luz para esses jovens. Eles olham para o profissional e fazem, eu quero ser aquilo, eu quero habitar nesse lugar. Nós temos também, nós somos os maiores produtores de mostra de filme, os maiores produtores de conceitos, os maiores produtores de exposições. O Circuito Liberdade, que a Fundação faz a gestão, ela já está absorvendo 60 equipamentos culturais e arranjos da economia criativa que estão aqui dentro da Avenida do Contorno. Então, assim, é uma potência, e é uma potência que se transformou no principal empregador da cultura em Minas Gerais. Então, hoje, a Fundação Clóvis Salgado, com todo esse processo que ela habita ao longo do ano todo, é o maior empregador da cultura. Nós geramos na criatividade todos os postos de trabalho. E a maioria das coisas que nós fazemos a gente parte do zero, a gente cria, a gente inventa. Então, por isso que essa instituição ela é incomum, ela é rara e ela precisa ser preservada. Porque, muitas vezes, a gente tem que realmente partir do zero. A gente não encontra referências para a gente fazer parte daquilo que a gente faz. Vocês têm parceria? A gente tem toda a ordem de parceria. E eu posso falar sobre os negócios também que a gente gera. Nós estamos, inclusive, inovando na relação com as parcerias, porque a gente entende que o mundo está mudando muito rápido e a gente tem que conversar com a realidade que está ali fora. Isso. Incrível. E a gente está falando assim, né, desse... Não te respondi, desculpa. Não respondeu? Não super. Respondi. Você falou sobre qual que é o impacto disso, qual que é o impacto dos corpos artísticos, daquilo que a gente faz. É basicamente isso, a gente impacta toda a cadeia produtiva, desde a criação, passando pela produção de espetáculos, pela invenção de coisas, até a entrega para o público, até gerando a economia informal que está em volta também. Então, nós passamos por todas as áreas da economia e da criatividade e sempre fomentando e dando luz. E quando a gente assume o Circuito Liberdade, que é esse circuito que está dentro da Avenida do Contorno,
Quem não conhece Belo Horizonte, a Avenida do Contorno é uma avenida que faz parte do traçado original da cidade. Quando Belo Horizonte foi feita, ela foi feita dentro de uma avenida que contornava a cidade toda. Só que a cidade foi crescendo, 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 então ela ultrapassou em muito os limites dessa avenida. Essa avenida acabou configurando o centro de Belo Horizonte, a região central aqui da cidade. Então, os equipamentos culturais que estão dentro dessa avenida e os arranjos criativos também é que integram o Circuito Liberdade, e hoje já são cerca de 60. A gente tem vários outros que estão entrando aí nas próximas semanas, nos próximos meses, mas é um arranjo criativo muito interessante, que a gente fomenta, sobretudo, a vivência da cidade e como que a gente pode ocupar os lugares com arte e cultura, fazendo com que a cidade possa se tornar uma cidade mais agradável, mais aprazível e um ambiente mais propício para que a economia aconteça. Com certeza. Eu queria só complementar uma coisa aqui, sabe, Lucas? Porque as pessoas, às vezes, também pensam, sabe, Sérgio, que a economia criativa ela só passa pela cultura e pela arte. Então, só para lembrar também que nós temos dentro de BH as indústrias criativas, que é arte e cultura, mas o design, a tecnologia através do software também é uma indústria criativa. Mas que vocês são os principais fomentadores da indústria que diz respeito à cultura, às atividades artísticas, né, patrimoniais, etc. Mas que a gente também tem outras indústrias criativas, na verdade, em BH e em Minas. Para mim, o conceito da cultura ele é bem mais amplo. Né? A cultura, para mim... A cultura, eu falei indústria criativa. Tudo isso que você me falou, para mim, faz parte do fazer cultural, entendeu? Desde Desde o software? Lógico, isso. Óbvio. Hoje, sobretudo isso, os jovens estão, games, eles conectam o mundo através disso. Através uma grande dificuldade que nós tivemos quando a gente assumiu o Palácio das Artes foi realmente reconectar essa instituição que está fazendo 55 anos com a vida real. Isso. Na verdade, a gente estava ultrapassado, nós estávamos perdendo o público com uma programação que não estava dialogando com a vontade do mundo moderno. A vida muda, as vontades mudam, os anseios mudam, e a gente tem que conectar com a sociedade, senão a gente fica falando sozinho. Isso. A gente estava falando para 200 pessoas numa sala de 1.700. E aí, ao mudar a estratégia, fazendo uma programação para todo mundo e para todas as artes, é uma utopia, mas a gente persegue isso todo dia, excelente. A gente conseguiu virar essa chave e hoje nós viramos objeto de desejo. A gente percebe isso, a gente então, como mineiro, hoje, a gente percebe como que o Palácio das Artes e o circuito se antes mudou a dificuldade era conectar com o público, hoje a dificuldade é fazer com que o que a gente tem possa ser oferecido para mais pessoas, porque os nossos conceitos têm ficado lotados. Isso. Nossas atrações têm ficado lotadas. Que legal. Então, a gente está fazendo várias estratégias para que o público presencial possa curtir, apreciar, mas também o público que está em casa, o virtual. Isso. E aí tem vários assuntos aí pela frente. Isso. Sérgio, e nessa questão do acesso, né, a descentralização cultural é um tema muito importante, não só para o Palácio das Artes, né, para a Fundação, mas para a própria Secretaria de Cultura, e já a gente sabe, né, como colegas de trabalho, que isso é um tema muito caro para a Fundação. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre essas ações de descentralização cultural, pensando como a Fundação ela pode atingir outros territórios, né, e também um pouquinho desse trabalho, né, do virtual, que a Fundação está retomando agora, né, de uma forma mais intensificada também. Nós temos um grande desafio que é justamente esse, é fazer com que as ações que acontecem na sede, que é aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, possam reverberar e repercutir para mais pessoas. Porque quem tem o privilégio de frequentar, assistir e, sobretudo, ver os bastidores dessa instituição, é uma pessoa diferente. Vira uma pessoa diferente. Ela tem uma visão de mundo diferenciada, um senso crítico mais apurado, ela consegue visualizar na sociedade oportunidades diferentes das outras que não tem. Entendeu? Então, a gente gostaria que todo mundo tivesse esse acesso. Só que a gente sabe que é limitado. A gente tem um estado gigantesco, que é um país. 853 municípios. E é muito difícil. É uma utopia imaginar que todo mundo possa vir aqui. Então, esse mundo virtual, que se apresentou, sobretudo depois da pandemia, ele gerou uma série de conexões e oportunidades que a gente aprendeu com ele. Entendeu?
Então, a gente está fazendo muitas estratégias para o mundo digital para que a gente possa chegar para mais pessoas de forma gratuita, a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer lugar, fazendo com que essas pessoas possam experimentar, pelo menos virtualmente, o que a gente faz, entendeu? E aí a gente criou uma série de oportunidades, a gente intensificou nas redes sociais uma comunicação mais direta. Hoje, todos esses recursos, essas brincadeiras, essas coisas todas que conectam a comunicação com o dia a dia da população, nós estamos fazendo. Modernizamos, mesmo, né, porque eu sou jornalista. Sou jornalista clássico, jornalista de jornal, de texto padrão e tudo mais. Mas hoje a gente sabe que a comunicação ela perdeu muito a necessidade de ter um mediador. Então, se antes você precisava ter um canal de televisão, você precisava ter um jornal para a informação chegar até você, hoje você não precisa mais. Hoje você mesmo cria a sua possibilidade de comunicação. E isso causou uma revolução na forma de comunicação. Se antes você tinha vários padrões que eles tinham que ser seguidos, hoje não. A pessoa pega o celular e aquilo ali funciona muito melhor do que aquela coisa quadradinha que a gente via antigamente. Então, nós estamos usando esses recursos todos no mundo virtual para comunicar com o nosso público. E com a inteligência artificial muda mais ainda, né? Muda mais ainda. E estamos também apropriando das nossas produções e transformando aquilo em produtos audiovisual que eles foram não só para o nosso canal que a gente lançou agora, o canal Palácio das Artes no YouTube, mas como também para a plataforma Cine Humberto Mauro Mais. Então, com isso, a gente consegue chegar virtualmente a muita gente. Esses últimos anos, a gente colecionou essas produções. E os jovens estão muito virtuais, né? Apesar que precisa muito da presença deles nesses espaços. Nada substitui o presencial, mas o virtual, ele ajuda. Tem que ter acesso. Ele ajuda. É isso aí. Nossos cursos, nossa escola também estabeleceu vários cursos virtuais que para dividir com todo mundo o nosso conhecimento. E para além do mundo virtual, nós implantamos 2 programas, o Palácio nas Cidades e as Cidades no Palácio, que é a possibilidade da gente relacionar com esses territórios todos de Minas em parcerias que podem ser de diversas formas, desde parcerias da presença dessa cidade nos nossos eventos, nos nossos processos criativos, até a presença nossa nos municípios, levando as nossas produções e até numa situação mais intensa em coproduções. Então, a gente tem várias experimentações aí ao longo desse tempo com muito resultado. Uau, parabéns, viu? É tão bom a gente conhecer um pouquinho né, desse palácio. E, Sérgio, indo além da programação artística, quais são hoje as principais fontes de financiamento e modelos de negócio que sustentam o palácio? Existe espaço para inovação nesse campo? Você já falou né, dessa virtualização aí da programação, da participação. Né? E quais são as fontes de financiamento seus? Quando a gente chegou, e assim, os últimos anos, como é que o Palácio das Artes e os equipamentos culturais funcionam? Eles funcionam ou com financiamento do proprietário, que no nosso caso é o governo do Estado, ou com parcerias através das leis de incentivo. Como é que as leis de incentivo funcionam? A gente tem leis no país inteiro, leis ligadas às cidades, que a gente chama leis municipais, que elas trabalham com isenção de ISS, Imposto sobre Serviço. A gente também tem a lei estadual, no caso nosso, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. E temos a lei federal, que é a lei Rouanet, todo mundo conhece, que a isenção é por imposto de renda. Como é que elas funcionam? Ao longo do ano, as empresas fazem as operações dela e aí vão depurando os impostos que elas vão ter que, em algum momento do ano, pagar. Então, essas leis permitem que um percentual mínimo desses impostos eles possam migrar para incentivar projetos culturais. E esses projetos culturais geram benefício para ambos. A empresa ela tem uma visibilidade daquele imposto e ela emprega isso numa área que ela acredita, então ela para o marketing, para o compliance e para a sociedade, ela é bem vista, porque muitas vezes o imposto você não sabe para onde ele vai, né? Você paga o imposto e os governos destinam, você não sabe o caminho do imposto. Né? Nesse caso, não. A empresa ela sabe que o imposto vai ser empregado em tal área. Então, elas funcionam muito bem para a promoção da imagem das empresas.
e também para a produção, para fomentar a cadeia produtiva desses equipamentos culturais, dos produtores culturais no Brasil afora. Então, isso funcionou muito tempo. Só que o que aconteceu? Houve uma democratização, isso é muito bom, do acesso a essas leis. Então, as pessoas, muita gente começou a ter acesso, porque a grande dificuldade é porque as pessoas não sabiam fazer projetos, as pessoas não sabiam acessar. Tinha um pouco de especialistas, né, que conseguiam. E acabava que o dinheiro ficava na mão de um grupo seleto, entendeu? E isso foi mudando ao longo do tempo, isso foi democratizando, ampliando, as pessoas começaram a aprender a fazer os projetos, houve muito processo de descentralizar esse recurso para o interior, aquela coisa toda, só que o recurso é o mesmo. Então, dividiu o bolo para mais pessoas. O bolo, que era dividido por um número X de pessoas, passou dividido para muitas pessoas. Então, hoje, essa fonte de recurso ela já não sustenta mais espaços como o Palácio das Artes. Entendeu? Então, assim, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar outras possibilidades de negócio, outras possibilidades de parceria, para continuar existindo e sendo relevante à sociedade. E aí a gente tem feito várias experiências que têm dado muito certo. Ô, Sérgio, assim, e como é bom, né? Aqui no P7, por exemplo, a gente conseguiu um pouco de recurso para o restauro e reforma através do edital do BNDES. Então, era um edital que a gente não conhecia, mas aqui a gente pretendia fazer um restauro e reforma onde não tinha recurso financeiro e a fundo perdido. Então, assim, que bom, né, que a gente tem hoje vários editais, várias fontes para buscar também. Né? Então, no primeiro momento, a gente acredita que era só uma, né, igual você falando, mas se a gente buscar ao longo do Brasil, ao longo do governo, ao longo das indústrias, das empresas, a gente tem muita gente para ser parceiro e nos ajudar, né, para que a gente consiga deixar viva a cultura, os editais, né, os nossos patrimônios. São caminhos importantes, eles trazem caminho importante. Nós, lá no Palácio das Artes, por exemplo, vencemos também esse edital. E estamos aguardando aí o recurso para... O de restauro e reforma? Isso, para passar por uma reforma. Na verdade, nós fizemos um legado que a gente vai deixar também, são os projetos, todos os projetos de restauração do complexo da Fundação Clóvis Salgado. Uau. Porque isso é algo muito difícil de ser feito, porque o complexo é enorme, ele tem aí uma defasagem do tempo grande, porque a última grande reforma foi no final da década de 90, quando o Palácio foi... As documentações somem, né? As documentações somem. Né? Cadê o documento da construção? Não tinha nada, da por primeira exemplo. reforma? Não tinha nada, por exemplo, do incêndio que aconteceu lá. Então, por algum motivo, essa memória se perdeu. Isso. Então, nós não tínhamos nada. E aí esse projeto foi importante porque a gente recuperou toda essa memória institucional da casa, fizemos todos os projetos, aprovamos e agora estamos buscando formas de captação. Uma das captações possíveis é esse edital que nós vencemos no BNDES. Estamos aguardando aí o recurso para iniciar a reforma, mas também estamos buscando os outros. Isso porque o desafio é enorme. Como eu disse, é uma instituição gigantesca que ela precisa de atualização, porque o mundo vai trazendo outras necessidades, né? Isso aí. Mas aí, falando de modelo de negócio que você perguntou. Então, para além do tradicional, que são as leis científicas que todo mundo busca, a gente começou a oferecer serviços. Hoje, a Fundação Clóvis Salgado ela tem expertise em todas as áreas da cultura, coisa que é raro. Verdade. Né? Então, para esses municípios todos de Minas Gerais e até fora, que precisa de uma assessoria técnica e que busca fora pagar. E criar novos produtos, né? Nós criamos um negócio. Que inovação. Que a gente hoje oferece para todas as cidades, para todos os equipamentos culturais que queiram, a expertise da Fundação Clóvis Salgado. Nós somos os melhores de todas as áreas. Excelente. Entendeu? Então, às vezes, uma cidade lá no interior que acabou de fazer um teatro, ele está novinho em folha e fez um investimento enorme ali, ela precisa dessa expertise, senão ele vai ficar obsoleto. Isso. A gente vê muito isso. Isso mesmo. Então, hoje a gente faz com que a gente consegue fazer com que as cidades e com os equipamentos culturais, eles queimam etapas. Então, eles vão ficar ali durante muitos anos buscando soluções. Nós já temos a solução. Anos e anos, isso. Então, uma parceria conosco que bom. Encurta muito o processo. Até a gente bom para saber indicar, viu, gente? Porque a gente recebe até pessoas de outros estados. Que a gente, nós formamos a economia local, porque o objetivo nosso é estabelecer uma rede local capaz de replicar esse conhecimento.
E aí a gente começa a fazer a roda girar em vários lugares do interior Sim. de Minas. Então, esse é um exemplo de possibilidade, mas temos muitos outros. A gente tem, por exemplo, o Name Rights, que a gente coloca o nome da empresa. Da empresa, como fosse o patrocínio vinculado, do espaço. Vinculado a um espaço cultural, Isso. ou também a uma série de concertos, algum projeto cultural Algum evento. que a gente está desenvolvendo. É uma possibilidade. Isso. E vários outros aí. Assim, invenção e negócio e dinheiro é a minha área. Tem que usar a criatividade, né? Eu gosto muito desses desafios, porque realmente a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e estabelecer essas possibilidades. Ah, sim. E eu vou fazer uma pergunta aqui, baseada no que você falou. E você falou que vocês, né, dão essa consultoria, né, para o país. E vocês buscam algum benchmark fora, do exterior, que trouxeram para o circuito, Palácio da Liberdade? Nossa, isso está dando certo lá. Já buscaram? Buscam? Já buscamos, e eu acho que a gente precisa buscar mais. Por exemplo, o Circuito Liberdade, ele não é uma invenção nossa. Existe um circuito semelhante a esse nos Estados Unidos, em Washington, mas é basicamente a mesma coisa. As instituições do governo estavam num território, o governo sai e disponibiliza aquele território para que a economia da cultura aconteça. Então, a gente se inspirou nesse exemplo. Ah, que bom saber. E aí fez aqui o Circuito Liberdade. Só que no nosso caso, a gente foi mais criativo ainda, porque a gente incluiu não só os espaços culturais e os equipamentos ligados a empresas e ao governo nesse circuito, mas também uma economia da criatividade que acontece independente disso e de forma espontânea. Então, numa cidade, um café pode ser um café cultural. Isso. Uma galeria pode ativar ali a economia da criatividade daquele lugar. Um restaurante. Um restaurante pode ser um embaixador da comida mineira, por exemplo. Um mercado novo, nosso design aflora ali de forma exponencial naquele lugar. Isso. O mercado central é a porta de entrada da mineiridade. Da nossa gastronomia, né? Então, assim, esses arranjos culturais que a cidade vai criando esses ambientes favoráveis, eles estão incorporados aí no circuito também. Então, por isso que esse circuito é muito interessante. Ah, muito bom saber. E agora a gente está com esse desafio também, né, de tornar o Circuito Liberdade num grande circuito turístico, porque cultural ele já é por sua essência, né, por sua vocação, e cada vez mais a gente ligado nessa fusão das pastas, né, entre cultura e turismo e agora também esportes, né. Queria saber um pouco da sua visão sobre isso. Você já tem percebido o impacto direto, né, dos turistas chegando na cidade, aqui em Belo Horizonte, e de que forma, né, essa articulação com a pasta do turismo também tem favorecido a geração de receita, porque a gente fala muito da programação sazonal dos espaços. E para a gente pensar nesse desenvolvimento turístico, tem que ter um olhar também para aquilo que é de longa duração. Então, acho que todo esse trabalho de memória, de contar a história da instituição, né, que você tem puxado, acho que é uma grande expertise para as demais instituições também. Na verdade, isso não é gratuito. Esse é um projeto mesmo de modificação, é um projeto de negócios, é um projeto de criatividade que envolve isso tudo, que foi pensado lá atrás. Quando o secretário Leônidas chegou, ele me convidou para poder fazer parte da equipe logo naquele início, e aí ele está voltando, né? Acabamos de receber a notícia que ele está voltando, e ele me pediu um projeto que pudesse dar o pontapé ali inicial daquele projeto que ele ia perseguir ali naquele momento. Ele veio com muitas ideias, mas me pediu aí uma ideia. E aí, naquele momento, eu falei com ele: Leônidas, por toda a minha vivência no Estado, como jornalista, a gente foi eu tive um olhar privilegiado das coisas, porque eu tive acesso a vários lugares no Estado que a profissão me levou. E fui também um observador privilegiado de muitas coisas. Então, eu falei assim: o que a gente precisa, na verdade, é valorizar aquilo que nós somos. Porque a gente sempre teve aquele complexo de patinho feio. Sempre o de fora era melhor, o de São Paulo era melhor, o do Rio era melhor, o dos Estados Unidos é melhor, o do sei que é melhor. Da Europa. Sai fora. Desculpa a palavra. Nós temos que nos colocarmos como protagonistas do processo. Porque, senão, nunca a gente vai ser. Veja o nosso Natal, né? Gente, nunca a gente vai Natal, ser. Então, qual foi a ideia ali na hora? Nós estávamos saindo de uma pandemia. Então, eu falei assim: a primeira coisa, a gente tem que valorizar aquilo que nós somos. Então, ponto 1.
Segundo, a gente tem que fazer um projeto que ele pudesse, em 3 momentos, nos aproximar desse universo que depois a gente chamou de mineiridade, que é aquele que nós somos que difere do outro. E aí a gente fez um projeto que chamou Minas para Minas. Eu falei assim, Leônidas, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro trabalhar Minas. Minas para Minas. Por quê? Tinha acabado de sair da pandemia. A gente tinha aquele turismo de aproximação. Na verdade, a gente estava na pandemia ainda e tinha momentos que a gente podia fazer o turismo de curta duração. Verdade. Então, não podia ir para fora. A gente tinha que ir para dentro. Então, nós trabalhamos Minas para os próprios mineiros, fazendo com que a gente passasse a ter orgulho daquilo que a gente é, do nosso sotaque, da nossa comida, dos nossos produtos de origem, dos nossos ativos. Hoje é moda, mas naquele momento não era, não. É verdade. Naquele momento, muita gente, as pessoas tinham receio, certa vergonha do sotaque, achava que aquele produto... o melhor sotaque do Brasil, né? Achava que aqueles produtos não charmoso. poderiam decolar. E aí a gente iniciou uma epopeia mesmo, por toda a região de Minas, conhecendo esses ativos, essas cidades, essas pessoas... E o orgulho de falar de Minas, essas pessoas, e o orgulho estava nelas, não estava... Né? A gente precisava ter orgulho disso. Então, a gente fez um projeto Minas para Minas e várias estratégias para fazer com que os mineiros tivessem orgulho deles mesmos. A partir desse orgulho, a gente desenvolveu vários projetos para projetar Minas para o Brasil. E aí a gente fez esse caminho no Brasil todo para que o Brasil tivesse orgulho da gente. Isso. E depois para o mundo, fazendo com que o mundo e essas conexões internacionais pudessem também entender as possibilidades. E aí a gente trabalhou esse ativo, a mineiridade, entendeu? E com a mineiridade... Que sucesso, né? Com a mineiridade a gente fez isso acontecer. E que palavra gostosa, né? Acho que depois que começou a introduzir mineiridade, eu adoro falar essa palavra, mineiridade. Mas volta a pergunta, por favor. Se você percebe esse impacto do turismo mesmo já na circulação, né, de turistas. Então, qual que é a ideia? Então, a gente primeiro trabalhou esses produtos turísticos, entendeu? A gente passou a ter o que vender, no bom sentido. A partir daí, a gente observou que o principal ativo turístico que nós temos passa pela arte, pela cultura e pela economia da criatividade. E tendo como pano de fundo essas paisagens fantásticas que o Estado tem em todos os lugares. E é fantástica mesmo, gente. Porque o Estado bonito como Minas Gerais, demais, né? E diverso. Então, essas paisagens todas emolduram a arte e a cultura que acontece nesse território. Isso. E quando a gente viaja para o mundo, a gente viaja para quê? Para conhecer patrimônio, para conhecer gastronomia, para conhecer a cultura, o que a gente tem tudo aqui dentro de Minas. Tudo aqui dentro de Minas. E que a gente, às vezes, não conhece nem a metade. E não precisa inventar nada. Muitas vezes a gente viaja o oceano, atravessa o oceano para ver uma obra de arte. Se a gente quiser o frio, nós temos. Se a gente quiser o calor, nós temos. Se a gente quiser o rio, nós temos. A montanha. Só não temos praia por enquanto, né? Vai ser a próxima inovação. Imaginou, a gente viaja para a Europa, para os Estados Unidos, para ver arte. E a gente tem aqui a 100 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade que é patrimônio da humanidade, Ouro Preto. Inhotim também, patrimônio da humanidade, igual Congonhas. Inhotim, que é referência também internacional na arte contemporânea. E tantos outros ativos. Então, a nossa arte e a nossa cultura são base da transformação desse processo todo. E o nosso turismo passa por aí, entendeu? Por isso que o Circuito Liberdade, ele tem um protagonismo nesse processo, porque ele está no coração da capital, mas trabalhando esses ativos que vêm do estado inteiro. É como se a gente fosse o embaixador da arte e da cultura de Minas Gerais. No coração da cidade, no coração da capital, fazendo com que as pessoas que chegam aqui na cidade experimentem essa mineiridade que projetou Minas Gerais e vem projetado. Se apaixonem e voltem cada vez mais. Né? E é isso que a gente projeta e vende e tem feito a diferença. Ai, que legal. Nós estamos aqui já quase finalizando e eu vou fazer minha última pergunta e o Lucas também, tá? Sérgio, o Circuito Liberdade vem ampliando a sua atuação a integrar não só equipamentos culturais, mas também empreendimentos da economia criativa. E o credenciamento de novos espaços seguem aberto para a integração, né, de novos aí. Na sua visão, qual é a importância de expandir essa rede e que impacto essa integração pode gerar para a economia criativa e para o desenvolvimento cultural de Minas Gerais? Eu acho fundamental, porque a cultura transforma. Um local que ele é inóspito ou precisa de ser desenvolvido ou precisa ser reinventado,
A cultura tem sempre um protagonismo nesse processo. A gente vê no mundo inteiro as transformações dos lugares passam pela valorização da arte e da cultura. E aqui não é diferente. Então, uma potência igual ao Circuito Liberdade, conduzido tão bem pelo Lucas aí, que é uma pessoa criativa, inovadora e tal. Fazedor. A gente tem muitos ativos interessantes. Eu vou te citar um exemplo. Aqui mesmo, no P7 Criativo, que está na Praça 7, também no coração de Belo Horizonte. Nós estamos desenvolvendo um projeto que ele vai pegar a Avenida Afonso Pena como eixo e trabalhar os ativos nessa avenida, fazendo um grande roteiro criativo nessa avenida. Vai começar pela rodoviária. Ótimo. A gente está, nas próximas semanas, aí, talvez... Conte com a gente. Vamos assinar aí com a rodoviária uma parceria. A rodoviária passa 600 mil pessoas por mês. Uau! São pessoas que chegam de peito aberto para conhecer essa criatividade toda e que saem também levando isso. Então, a gente vai receber as pessoas na rodoviária, que vai fazer parte do circuito, e a gente vem aí passando pela Praça 7, aí entra o P7 Criativo, o Cine, o Valorec, Cine Brasil, que está aqui do lado, a Câmara 7, que trabalha fotografia. E aí, caminhando aqui, aí, estamos conversando com o mercado, com o Parque Municipal. Tem ali também o do Senac das Flores, né? Sim, também faz parte do circuito. Estamos conversando então vai ser um corredor com o Parque Municipal para que o Palácio das Artes possa ser integrado ao Parque Municipal. Hoje tem uma grade, a gente quer manter isso aberto para que as pessoas possam circular e experimentar. Sair do palácio e ir para lá e parque e vice-versa. E integrar, mais do que isso, integrar a flora e a fauna do Parque Municipal ao ambiente do Palácio das Artes, fazendo uma integração vai ser um sucesso perfeita entre os dois equipamentos, e segue aí até o Museu dos Brinquedos, subindo aí a Avenida Afonso Pena, tem muito. É um corredor muito interessante, que ele vem aí fomentando a criatividade no coração da cidade. Verdade. E é muito curioso isso, né? A gente, na predisposição como turista, às vezes assim, vou lá na Paulista e vou fazer esse percurso, né? E a gente tem essa possibilidade aqui em Belo Horizonte, né, da rodoviária até o Museu dos Brinquedos, para além dos espaços culturais, quanta arte pública que a gente tem aqui nesse corredor, né? A gente recebeu as meninas do Cura falando desse processo de transformação da paisagem urbana, os próprios marcos, né, de construção da arquitetura que a gente tem aqui na cidade também. Então, você tem uma história da arquitetura no século XX só nessa avenida. Então, assim, é uma potência tão grande. Em vias de integração agora também, né? Novidade, tá, Márcia? Você não está sabendo ainda, mas o Acaiaca está integrando ao circuito. Estamos sonhando com a Caiaca para trazer aquela dinâmica de esportes de aventura aqui para o Hipercentro. Vai tomar a ideia da tirolesa que liga o Acaiaca até o Parque Municipal. Que é muito interessante ali. O que acontece, gente? É muito interessante a gente perceber que a gente já tem isso no coração da cidade. Eu acho que não deu certo ainda esse processo de revitalização do centro, porque ele ficou um pouco a revelia da arte e da cultura. Por não sermos integrados. Isso. Cada um fazendo o seu no Sozinho, seu quadrado. Não adianta. Não adianta. Legal. Até, a gente tem até uma pista que começou a iniciar aquela pista do ciclismo e pode virar uma outra coisa. Né? Hoje já com aquela mobilidade também dos patinetes, que é fácil subir e descer. Não adianta, gente. Então, a gente assim, tem que estar junto. É governo, é prefeitura, é empresas, é público, é privado. Fazendo com que a cidade possa acontecer na sua potência máxima. Nossa, eu gostei muito, muito, muito dessa novidade. Acho que vai ser incrível. A gente conta com vocês. Com certeza, né? Com certeza. E eu fiquei muito feliz. Nossa, que bom. Você quer fazer aí a última pergunta para a gente finalizar? Quero. Sérgio, você como profissional já de muitas décadas na cultura e fazendo esse trabalho super importante para as novas gerações que estão ouvindo a gente, né? Quais que são as janelas de oportunidade dentro do setor cultural? Para quem está querendo começar agora, né? Por onde começar, onde que procura, para onde que vai. Claro que o Cefarte, né, como uma grande escola de formação também, mas para você falar um pouquinho, né, dentro da sua leitura e experiência como profissional, referência, né, no setor cultural, quais são as janelas de oportunidade, quais são os gargalos para quem está querendo iniciar essa carreira também? Eu, quando comecei, Lucas, eu vim do interior, o interior perto daqui, né, que é a cidade de Congonhas, mas para mim era como se ficasse nos Estados Unidos porque eu não tinha acesso. Então, quando eu vinha a Belo Horizonte para estudar, eu passava na Avenida Afonso Pena, passava pelo Palácio e achava que não era para mim aquele lugar. Porque eu achava que eu não tinha roupa, que era um lugar caro, que era um lugar inacessível. Então, hoje, o primeiro dica que eu dou para todo mundo é que todo lugar é para todo mundo.
as pessoas têm que entrar mesmo, ser atrevido e ir atrás, porque existem muitas oportunidades gratuitas e que elas podem ser a porta de entrada de futuros profissionais que o país vai ter orgulho. Então, assim, não ter medo de entrar em lugar nenhum, de buscar todas as oportunidades. A gente tem oportunidades em todas as áreas, e se você abraçar aquela oportunidade como se fosse a maior oportunidade da sua vida, você vai fazer diferença. Eu recebi essa semana os novos professores do Cefart. A gente conseguiu fazer um concurso público e compor todos os professores ali da nossa escola. Então, assim, eu fiquei muito impressionado com o depoimento de uma das professoras novas, que ela falou que ela queria sempre fazer música, era o sonho dela, mas ela morava na periferia de Contagem. E o universo que ela tinha ao redor, ela poderia ser o caixa de supermercado, nada contra, gente, mas assim, é o que ela via, é super Ela não legítimo. conseguia realizar o sonho dela. Mas ela não conseguia ver um universo diferente daquele que estava no entorno da casa dela. Mas ela queria ser música. E nem tinha oportunidade, né? Às vezes ela não tinha queria, escola, não tinha nenhuma, não tinha condição, não tinha oportunidade, não tinha possibilidades. Mas ela falou assim, mas eu quero. Então, ela agarrou essa oportunidade, ela foi estudar música, ela se formou e hoje é professora e é musicista em vários lugares, entendeu? Uau. Então, ela se emociona. Mas o quê? Ela foi atrevida. Isso. Ela viu a oportunidade, falou, eu vou conseguir. Seguiu o seu sonho e correu atrás. Ela falou que quando ela teve a oportunidade, ela já estava com 18 anos. E a musicista não forma com 18 anos, ela já está formada com 18 anos. Aí ela teve que estudar 10 vezes mais para recuperar o atraso, entendeu? Que ela não teve ao longo da vida, mas hoje ela é uma profissional da área. Então, assim, são histórias como essa e várias outras que a gente ouve todo santo dia, num espaço como o Palácio das Artes, porque as pessoas estão ali transformou a vida das pessoas através da cultura, transformou. Arte, E hoje são profissionais da arte. Então, assim, a dica que eu posso dar é essa, assim, corram atrás, se vocês têm oportunidade, usem dessas oportunidades que a vida lhes deu, e se vocês não têm oportunidade porque a condição não dá, corram atrás que vão conseguir. Ai, que ótimo. Nossa, Sérgio, assim, estamos honrados de te receber aqui, de escutar sua palavra, sua experiência, sua competência. Que gostoso foi conhecer, a gente acha que já conhece, Palácio das Artes, eu já conheço, mas a gente conhecer um pouquinho mais, né, o que você pôde nos trazer daqui, assim, me deu grande orgulho de fazer parte dessa cidade, de trabalhar aqui no centro, de ser parceiro de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de te escutar. Eu que agradeço. Só mais uma coisinha. Sim. O melhor as pessoas não conhecem. O melhor está nos bastidores do Palácio das Artes. A gente que trabalha lá tem um privilégio de vivenciar toda a criatividade acontecendo e está muito nos bastidores. Então, um desafio nosso, cada vez maior, é dividir isso com mais pessoas. Porque legal. o processo criativo, ele está muitas vezes nos bastidores. No anterior. E não quando a cortina se abre. É verdade. Quando a cortina se abre, já está pronto. É verdade. Ou seja, é mais para te agradecer mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade, por acreditar no projeto, né, o Tá na Praça, essa parceria com o P7, e que seja uma trajetória assim, de muita realização ainda, que vem muita coisa legal esse ano, né, no Palácio. Tem a 100ª ópera chegando da instituição, nesses 55 anos. Itinerância de exposições aí muito legais chegando esse ano também. E o Sérgio é a mente criativa, né, por trás do circuito também. Ele fala que o crédito é meu, mas é o Sérgio que está conduzindo aí a batuta. Regional e nacional. Na verdade, Você a gente divide isso com todo mundo. Muito obrigado aí pela parceria. Poder te escutar. Estamos juntos. Obrigada. Obrigado, Sérgio.